Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros Mentoria Consultiva. Hoje eu tô aqui com a Laila Sequeira, minha ex-cliente, passou pelo meu processo de mentoria consultiva aí junto com alguns outros empresários, numa pequena turma, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Hoje eu trouxe a Laila aqui no podcast Papo de Dono pra gente falar a respeito da profissão de arquiteto, ela como tanto arquiteta como empresária, e trazer algumas experiências delas para vocês. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Laila, por ter vindo, dedicado aí um pouquinho do seu precioso tempo para trocar um pouquinho de experiência aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de contar um pouquinho do meu escritório, de mim. Show de bola. Você é de onde, Laila? Você é daqui de Taubaté mesmo ou de onde você é? Eu sou nascida em Caçapava. Tá. E de lá eu vim para Taubaté, já tava quase casada com o Sérgio. Uhum. Quase não, já estava casada. Isso há quanto tempo? Eu casei e foi... Lá vem essas contas matemáticas. Eu sou ruim de datas de casamento, essas coisas. A gente casou, acho que foi em 2015. Tem 8 anos aí, né? Tem 8 anos. Vai fazer. E aí você morava em São Paulo e veio pra cá? Eu estudei, fiz faculdade em São Paulo, morei 8 anos lá. Depois eu fui pra São José, que foi onde eu abri o escritório. E depois eu vim pra cá. Então eu tenho passeado pelo Vale aí. Legal. E aí você já veio direto pra Taubaté? De São José pra cá. De São José pra cá. Caçapava eu não voltei mais. Eu saí de Caçapava acho que com 17 anos. E morar em São Paulo. Já estava formada? Quando você veio pra São José, você já estava formada arquiteto? Já, me formei em 2010. Uhum. E aí eu abri o escritório em 2014, quando eu decidi vir pra cá. Então, já tem quantos anos aí de profissão? 9, né? 9 anos aí, quase. Não, de profissão não. De profissão. Mais até. Mais, Contando até com estágio, eu estagiei desde o segundo ano da faculdade. Então, não vão nem fazer conta, tem bastante tempo aí, tem bastante experiência, 2006, legal. Acho que eu comecei. E só pra gente já cair assim nesse lance da arquitetura, né, que é a sua profissão, o que você tem visto hoje no mercado aí que tem sido desafiador para o mundo da arquitetura, por exemplo? Eu já lidei com outros arquitetos clientes e tal, cada um tem uma orientação, tem gente que administra a obra, tem gente que não administra, tem gente que prefere interiores, tem gente que faz tudo, enfim. Qual que é a sua pegada e o que você prefere fazer? Só pra gente ir nessa linha um pouquinho aqui de troca de experiências aí da sua profissão. O meu escritório, ele tem o meu nome, né? Laila Sequeira Arquitetura. A gente foca em projetos residenciais e sou mais focada em reformas e a parte de interiores. Não faço projetos arquitetônicos do zero, eu gosto de fazer a parte complicada, que é interiores. Entendi. Depois que tá pronto aí, vai lá e finaliza, vamos dizer assim, né? E só casa que você é orientado ou você trabalha com não, eu faço apartamento? Não, residencial no caso, né? Tá. Então pode ser apartamento, pode ser casa. A gente acaba pegando projetos comerciais também. Comerciais, tá. Mas não é o foco, vamos chamar o foco de marketing do escritório, né? Mas a gente mais pega residencial, assim, mais principal foco. Isso. Legal. E quais são os desafios assim do residencial? Vamos dizer, o que mais pega? A exigência do dono, a falta de dinheiro, os prazos que às vezes se esticam e o cara não termina nunca, porque tem disso na arquitetura. Né? Eu acho que assim, de todas as áreas eu vou te falar um pouquinho de desafio, né? De tudo isso que você falou. Mas o maior desafio que a gente tem no escritório é a indecisão do cliente, sabia? É mesmo? Do que ele vai colocar. Às vezes ele chega... Assim, primeiro que ele contrata o arquiteto porque ele já não sabe fazer as tomadas de decisão sozinho. Uhum. Muitos confiam e vão fazendo o projeto, vão visualizando com o 3D a materialização daquilo. E eu tenho alguns clientes que daí é a parte que é o desafiador, né? Que eles, mesmo com projeto executivo, com 3D, eles não conseguem visualizar o que eles estão... Nem o que eles querem dentro deles, sabe? Então é um trabalho muito de psicólogo e essa é a parte que eu considero mais desafiadora. Entendi. Lidar com as pessoas em si, né? E não convencê-las, né? Mas chegar a um denominador comum que ela goste do resultado, porque é difícil visualizar mesmo, porque não tem essa imaginação espacial, vamos dizer assim, que o arquiteto, né? O 3D ajuda longe, muito, assim. mas existem pessoas que não têm essa facilidade. Nem tudo com 3D na mão, nem né? com 3D. A minha mãe foi e um nem exemplo com software assim, nem olhando literalmente o projeto em 3D. Eu falo, foi um exemplo muito legal de experiência, assim, pra mim.
Eu desenhei o layout, fiz todas as etapas com ela, igualzinho o cliente comum. Eu fiz a planta, ela olhou, discutiu. Aí eu fiz o 3D para ela, ela olhou. Aí eu renderizei a imagem para aparecer uma foto. Ela estava achando bonito. Aí quando construiu, fez tudo, ela olhou. Eu não esperava isso. Que legal, ficou muito legal. Eu não imaginava, como você não imaginava nada. Então assim, ela foi muito mãe, né? Sim. Mas se ela tivesse sido uma cliente mesmo, eu acho que ela teria ficado insegura, teria não tocado para frente. Teria tido dificuldade de enxergar ali, de decidir, né? E em função de... Acho que acabamento ainda é o mais pesado, né? Com certeza para quem tá fazendo, por exemplo, apartamento, assim, é a fase mais... Dentro de interiores... Que custa mais, né? Acabamentos e marcenaria. Marcenaria também. A marcenaria é bem pior. Ah, é pior ainda. Tá. Porque vai um apartamento, você vai gastar de 30 a 40 mil em revestimento e 180 mil em marcenaria. De marcenaria. Se for contar tudo, né? Cozinha, quartos... uma casa do zero. Tá. Aí é uma grana pesada. E... pensando nisso, né, como é que é o lidar aí? Porque você, com o seu escritório, como é que você lida aí? Você tem alguns, com certeza, prestadores de serviço ou fornecedores aí que você já trabalha meio que em parceria, ou alguns que você só sugere? Como é que é a sua pegada aí? Dentro do nosso escritório, a gente não tem nem responsabilidade por nenhum terceiro, né? Mas a gente tem vários parceiros na cidade, até fora, que já executaram bons trabalhos pra gente, e aí a gente indica, que a gente confia. O que eu acho mais importante, né? Nem às vezes até a execução, é relacionamento bom, forma como lida com... Resolve problemas, né? Disponibilidade, pós-venda. Acho que isso é das coisas mais importantes. Porque certeza. O bom trabalho, acho que é o mínimo que ele tem que oferecer. Quase que obrigação, né? Hoje em dia, falar qualidade e bom atendimento, cara, Mas hoje, nem o que eu fala mais nisso. fico, quando alguém vai falar, eu quero fazer com essa empresa, daí eu falo, vamos ver, porque ele sabe lidar com primeiro, enxergar o projeto do arquiteto, respeitar o projeto do arquiteto. Então, a gente acaba tendo as indicações para ajudar o cliente a escolher melhor quem vai conseguir interpretar melhor nosso projeto, executar melhor, né? E tem muita diferença, assim, logicamente que quando é planejado é mais difícil, né? Mas você consegue ver umas atrocidades, assim, de alguns prestadores de serviço, cara, o desenho era reto, o cara fez, sei lá, curvo, tirou na madeira lá alguma coisa que não era para fazer. O que mais surpreende é que, assim, a gente projeta, mas eu não ensino a fazer, porque não é da minha competência ensinar a fazer, por exemplo, uma marmoraria. Claro. Eu não tenho que ensinar ela a fazer, eu tenho que dizer o que eu quero. Sim. E ela tem a técnica. Mas acontece de, às vezes, tem um cliente que fecha com tal marmoraria que eu nunca ouvi falar, por exemplo, que ficou mais barata, porque é o primo do não sei quem... E aí vai ver, o cara não sabe fazer o encaixe, sabe? Não sabe prever que o acabamento tem que ser... Coisa que é batida para outras, porque fazem isso o tempo todo, sabe? E aí eles vêm brigar com a gente. Não, mas o projeto não estava falando, mas eu não tenho que ensinar a fazer, eu tenho que dizer o que eu quero, né? E aí até explicar para o cliente, né, que a parte de marmoraria mesmo, acabamento, aquela massinha ali no cantinho que vai passar, não sou eu, né? Não sou eu, é ele que tem que prever, né? E tem técnica, né? Principalmente mármore, até madeira hoje em dia, né? Aquelas cores ali para dar uma despistada ali nos furinhos. Mas é por isso que assim, eu tento fazer muita... Eu tenho um empreiteiro que brinca comigo, que eu não faço projeto, eu faço manual de obras. Eu ponho várias... Tão detalhado. Eu tenho umas notinhas prontas, assim, porque eu já... deu um problema, eu já sei que nesse próximo projeto eu já tenho que ter essa notinha, porque se o cara não fizer, tá escrito no meu projeto que era pra ter feito. Entendi. E aí eu tenho várias coisas que vai crescendo ali, né? E vai guardando, né? Vai juntando ali como Mas como só pra se proteger, sabe? Porque... Mas, assim, nunca tive também problema. A maioria dos clientes também vem falar comigo, às vezes achando que ele falou que é o projeto. Daí você mostra, ele fala, realmente não era isso. Projeto. Entendi. Ele que tinha que saber. Hoje você tá com quantas pessoas lá? Eu sei que você tem terceiros, né? O seu escritório deu uma crescida aí, graças a Deus. Deu. A gente até a pandemia eu era só eu. Mas eu sempre terceirizei desenho para poder abraçar mais projeto, né? Tá. Mas aí, na pandemia, teve uma demanda muito mais alta de projetos, de clientes querendo se mudar, de apartamento para casa, da capital para o interior, e etc.
E a necessidade do home office e tudo mais. Então a gente acabou tendo mais demanda e eu comecei a colocar pessoas mais fixas no escritório para ter até mais segurança. Porque o freela, ele fecha hoje comigo, fecha depois com outra pessoa, perdi ele, né? Então hoje eu tenho 2 arquitetas que trabalham comigo e mais uns freelas aí soltos pelo Brasil. Aumentando o número de projetos, chama mais gente para... vai inflando e desinflando. Isso que é legal, né? Você ter... e eu li uma reportagem ontem, inclusive... e aí eu casei com várias informações, que eu faço umas pesquisas para fazer vídeos pro YouTube, né? E para mim também, ler informação, né? Sites aí. E eu percebi que essa pesquisa, que era um cara que estava falando dentro do LinkedIn. Na verdade, eu estava lendo sobre o LinkedIn, aí dei uma flipada lá, já tem umas pessoas que eu leio algumas coisas legais. E aí consultei... uma fonte que é legal, que eu já acompanho o cara, a pessoa já tem um tempo, dentro do LinkedIn, ele escrevendo que nos Estados Unidos, o americano, dizendo que essas profissões como as nossas, né, tem aumentado muito, né, e o número de empresas que nasceram no Brasil de 2022 para 2023 aumentou em mais de 25%, ou seja, as pessoas estão deixando empresas grandes ou comuns, né, e tal, abrindo empresas, só que sem colaborador. Ou seja, você trabalha, você chama pessoas e a outra abre lá também, trabalha contigo, trabalha com o outro. Nos Estados Unidos isso já está, né, muito mais na frente e divulgado, como sempre. Mas aqui a onda é essa. Quanto mais passa o tempo, mais eu tenho visto agora. Por exemplo, eu tenho 3 clientes que estão me procurando para fazer o que eu faço, só que na área deles. Tipo você, arquiteto. Giovanni, como é que eu faço mentoria de arquitetura, por exemplo? Né, que não é só o projeto em si, tanto ensinar alguém ou vender um produto digital da sua área e tal. Eu tenho hoje 3 clientes de outras áreas querendo, entre aspas, né, copiar o meu modelo de negócio só que para a área delas. E isso eu acho que a tendência é aumentar, né? Porque a relação aí de trabalho fica mais simples, mais leve, né? Muitas vezes mais barata, né? Você não tem que pagar um imposto tão alto que o CLT acaba custando. E no seu caso, né, esse custo também vai para o cliente, né? Porque você tem que colocar a mão de obra no projeto, né? Isso onera, né? Hoje Mas a minha equipe mais PJ, complicado. Que já ajuda, né? Ajuda, elas fazem os horários. E é legal também porque elas fazem os horários delas. Acho sempre por projeto, ó. Chegou esse projeto, aí você já divide tal coisa, vê carga, quem já estava pegando o quê. Cada uma pega um projeto. Assim, às vezes precisa dar um boom. Todo mundo entra, mas normalmente cada uma é responsável por um cliente. Tá, faz mais de um ao mesmo tempo? Fazem mais Geralmente de um ao mesmo tem que tempo. fazer, não tem como, né? Não, até porque assim, eu tenho às vezes um espaço entre a aprovação de um cliente e o início de outro, então eu tenho que estar intercalando, senão fica parado, né? Já tem um gapzinho eu tenho clientes ali de que saem tempo, pra né? viajar no meio do projeto. Imagino. Aí para tudo. Aí tem que parar, né? Isso é um desafio também, né? Tanto financeiro para você, porque se o cliente não termina, ele não sei lá, não paga eu ao não final. vinculo as entregas, o pagamento. Eu faço o número de parcelas e até às vezes passa um mês assim da minha entrega. Mas a gente nunca perde contato. Meu contrato, na verdade, dura 12 meses, né? Tá. Meu projeto dura muito menos. Mas independente 3, né? se ele, por exemplo, ele saiu de férias, ele tem que te pagar porque é aquela data que você acordou com ele. Ele tem que me pagar porque tá, só vai esticar o prazo porque foi uma decisão dele. Tá, entendi. Aí não tem perda, é um risco. Mas isso me atrapalha muito porque bagunça a programação. Porque você então, tem que pegar você tem que pegar um outro projeto e acaba ainda estando com aquele que ficou amarrado. Aí tem agora em maio, foi um período que a gente olhou para o escritório, tinha projetos de novembro de cliente que não conseguiu aprovar a coisa, aí a gente falou, não, então para tudo. Aí a gente encheu um monte de gente, pressionou os clientes para poder... Porque senão a gente chega aí no segundo semestre uma mochila muito grande. Então, tem hora que atrapalha. E qual é o período mais pesado, assim? Fim de ano, as pessoas geralmente querem reformar, fazer obra por conta semestre. de 13º, assim? Ou é mais É o são segundo mais semestre meses? por conta de férias de janeiro, sim. Mas o ideal é que as pessoas comecem a fechar em março para poder ter o Natal na casa delas, de né? fazer... Porque você tem o projeto, tem a obra, tem o atraso da obra e tem a conclusão. Eu e o Renato, a gente tá querendo fazer umas coisas lá. A gente tá pensando o contrário. Não totalmente o contrário, né? Mas usar as férias para obra. Né? Férias nossas, porque você tem que ter um tempo ali para dedicar, né? Porque
você tem que acompanhar lá, sei lá, marceneiro e tal. O projeto em si é mais rápido, mais fácil, mas e aí? Nós vamos mexer na cobertura, tem que tirar lá a película, vai ter que trocar um monte de coisa, enfim. Mas eu acho que o segundo semestre as pessoas estão mais dispostas a investir na casa, assim, que é o começo do ano, pra gente, a gente paga muitos tributos, né? A gente teve agora uma troca de presidência, também acho que as pessoas deram uma segurada, então agora dá mais coragem. E nós estamos indo aí para uma direção de que o dólar vai... Né, o Goldman Sachs, que foi uma das coisas que eu li ontem também, anunciou que o dólar pode chegar a 4,40 em dezembro, até o final do ano. Já deve estar em 4,89, 85, alguma coisa assim, e deve cair aí. Isso é ótimo, né? Afeta alguns mercados. Muda alguma coisa para o seu business? Não. Alguma coisa do que o cliente paga? Porque o projeto não, né? Ele vai te pagar X, para você não. Mas para obra sim. Para obra sim, porque né? vai mudar o valor de insumos, né? Sim, e aí o cara pode dar um gás ali, dar uma acelerada e terminar mais rápido. Sim, nos últimos 3, 4 anos aí a gente viu tudo dobrar de preço, né? Porcelanato dobrou de preço. Lembro que antigamente a gente projetava o porcelanato mais caro, custava 200 e não sei quanto. Hoje ele custa quase 500, né? E esse aumento você acha que... É lógico, né? Atrapalha assim o cara para ele poder adiar, né? Acaba picando a obra em etapas o que acontece, eu tô vendo o pessoal reduzir a qualidade. Não tem outra alternativa. O que a pessoa pode gastar ainda é a mesma coisa, né? Sim. Então ele vai querer colocar porcelanato, mas sei lá, não cai é mais ali a linha A. Ali. Vamos pegar a linha A na promoção, ou a linha A de home center, ou a linha B, sabe? Mas não é todo mundo que vai conseguir manter o padrão da linha A, que realmente dobrou de preço. Isso é... E como é que faz? Triste, porque a qualidade cai, né? Com certeza. Eu fico acompanhando outros clientes que são arquitetos. Cara, é muita coisa que sai todo dia. É igual cliente que tem loja de roupa, que é pior ainda, né? Você manda lá um look lá, semana que vem tem mais outro. Roupa é muito pior, lógico. Mas assim, é muita coisa nova, né? E coisas legais, né? Você vê aqueles negócios puxador de gaveta, negócio que você empurra, não põe a mão mais. Você sabe que eu tava numa palestra semana passada e quem estava ministrando a palestra estava comentando, a tendência da arquitetura, ela começa no mundo da moda. Que a moda muda muito, mas ela reflete as intenções da... É uma extensão da pessoa. Da pessoa, né? Uhum. E a partir disso vem para casa, vem para os espaços. E faz todo sentido, né? Faz. Só que a velocidade é outra, né? Então a roupa, ela modela com as estações, né? Numa velocidade muito maior. Muito maior. E aí na sequência vem a casa... modelando junto com as tendências. E como é que faz como é que você tem feito para acompanhar tanto tendências, né? Porque tendência é tendência, não é que vai sair aquele produto tal, deve ser evento, não sei, quanto essas novidades que, por exemplo, alguém viu fora, fui lá para os Estados Unidos, viajei e quero colocar na minha casa, aí chega aqui não tem, ou como é que o cara se vira nesse sentido assim? Com tanta coisa, sei lá, um negócio eletrônico, um negócio que quer que desça, som pra casa inteira, Alexa pra todo lado e assim por diante. Como é que se vira com isso? Eu acho que tem algumas formas de se alimentarem. Uma são as feiras e mostras, né? Eu até gosto mais das mostras do que das feiras, que eu acho que... E qual que é a diferença aí? As feiras, vamos lá, teve a Revestir agora, por exemplo. A Revestir, ela vai ser uma feira enorme, que em todas as marcas de revestimento vão estar lá expondo seus produtos e os conceitos das próximas coleções, né? Mas é um lugar super cheio, várias lojas te assediando. Eu nunca achei assim um lugar super inspirador. Eu prefiro, depois que rola a Revestir, rodar as lojas aqui da região e ver o que realmente foi para mercado. Até porque nem tudo vai para mercado. Ver o que chegou, né? Entendi. E aí ver também o que realmente a gente especifica no dia a dia, né? Porque lá na mostra você vai ver tudo. Na feira. O legal da feira é que você, de repente, pode conhecer uma coisa que às vezes não tem aqui em Taubaté, São José, mas tem lá em São Paulo. Então, tem sim seus benefícios. Mas eu acabo gostando mais de ver mostra. Que a mostra são ambientes produzidos com aqueles materiais da tendência. É menor, né? Mais não quase necessariamente que lúdico. Menor. Porque, por exemplo, a Casa Cor, eu fiquei 5 horas lá dentro. Nossa, então é gigante. Mas assim...
tá usado, tem vários elementos que você não vai ver só o revestimento ou só a tecnologia da automação. Eu vejo tudo casado e como aquilo como cada profissional foi colocando aquilo. Então eu acho muito mais rico. Entendi. E geralmente existem várias mostras, tem pequenas lojas que montam, em vez de ter um showroom batido, eles montam mostras que é para os clientes irem lá e enxergarem. E a arquiteta que fez está lá para dar uma explicada? Não está 100% do tempo, mas... geralmente fica. Na Casa Cor tem sempre um profissional capacitado para tirar dúvidas se você tiver. Não necessariamente quem fez, não necessariamente, mas né? O arquiteto normalmente faz 1 horinha por dia lá por marketing, né? Entendi. Tá lá. Até para ele Eles fazem muitas mostrar gravações, que foi ele que fez. cria conteúdo, né? Então, vira e mexe, você tá passeando lá, você encontra o arquiteto do ambiente no ambiente. Legal. Nós passamos aí, eu acho que foram quantos meses? Quase 7, né? Juntos lá, fazendo mentoria, você com mais outras pessoas, numa turma pequena. Fizemos a parte de planejamento estratégico, a parte de processos, padronizamos processos e tal. O que chamou mais atenção, assim, pelo menos no início da mentoria, nessa parte de planejamento estratégico que você não tinha ou que você não conhecia, até em consideração a ver outras pessoas, né? Porque a turma tem esse lado que é legal também, né? Você tá ali do lado comunizando, escutando os problemas dele, falando, graças a Deus que eu não tenho, então o que você fala, ele fala também, graças a Deus que eu não tenho. E como é que foi essa parte do planejamento estratégico? O que você... não tinha ou não pensava que esse início foi interessante para você? Eu gostei de ter mais controle dos processos, dos medidores, né, de resultado, assim, eu acho que é uma forma de você até, não vendi esse mês, não, mas peraí, também, o que eu tinha que ter feito, então você consegue se cobrar melhor ali. Então esses processos eu gostei. E também as ferramentas de marketing que você foi passando, porque aí até respondendo uma coisa que você comentou lá no comecinho do nosso podcast agora, qual que é o grande desafio dos arquitetos? Porque assim, ser técnico é relativamente fácil, porque a gente tem uma formação de 5 anos, a gente só fala disso, a gente só pensa isso, então ser técnico a gente faz. Mas ser marqueteiro, né, eu acho que é o maior desafio, que é o que faz você vender mês a mês, né? E o que muita gente não quer, né? Tem muita gente que não gosta de aparecer e troca o aparecer, acha que fazer marketing é virar influencer, é ficar mostrando a vida lá o dia inteiro e não sei o quê, e é complicado. E como é que foi o lance de você participar da turma? O que você viu, assim, que foi legal por conta das possíveis trocas ali da turma? Eu gostei bastante, porque cada um tinha uma empresa completamente diferente, né? Então você acaba aprendendo um pouco, entendendo, até porque o meu é serviço, tinham pessoas de produtos, né? E apesar da teoria ser a mesma, a aplicação é um pouco diferente, aí você vai exemplificando e a gente vai aprendendo também. Eu não tenho muita facilidade de interpretar o que é para um para o outro, mas aí você vai dando os exemplos, eu vou entendendo melhor. Mas é legal para aprender, né? Eu até acho que eu tinha comentado com você... a gente faz muito projeto comercial. Sim. E aí, assim, vendo um pouco disso, a gente acaba ajudando um pouco os nossos clientes, né? De produto. Então, a hora que vai elaborar uma loja, o que preciso pensar ali na hora de montar o display, ali, o layout da loja, é bom entender também a administração da loja para você propor aquilo, né? Sim. Então, agora eu estou fazendo um restaurante, a gente acaba mostrando muito o fluxo da pessoa, como que para ela se entender melhor ali, tem administração envolvida, né? Não tem como não ter. Eu passo por várias coisas, assim, né? Eu já fiz muito layout na minha vida. Não sou arquiteto, nem você, mas assim, layout fabril, né? Que antigamente é o que a gente mais fazia. Para implementar uma planta, por exemplo, da Mercedes num lugar lá, você tinha que fazer, né, o layout de onde ia colocar os robôs, as pessoas e cada etapa do processo, as células onde coubesse e tal. E como é que as pessoas, até pela ergonomia, né, do ser humano e tal, da posição de trabalho, iam ter que trabalhar. E eu vejo, cara, em lojas assim, que tem um pouco da mão do arquiteto, porque a distribuição de muita coisa no projeto, se você faz eu entrar por aqui, é por aqui que eu vou entrar, não é por ali porque você desenhou assim. E se o empresário aceitou assim, ok, acaba ficando. E eu vejo muita coisa que às vezes o arquiteto, não sei se ele esquece ou por falta de experiência, né? Ele não olhou a demanda do dia a dia do empresário.
E eu vou falar de coisas bobas. Por exemplo, ele colocou uma lâmpada aqui na minha cabeça, que não era aqui que a lâmpada tinha que estar, sei lá, tinha que estar um pouco mais, sei lá, 1 metro e pouco para lá. Ou é aqui que eu trabalho, a lâmpada, né, a iluminação tá pro lado de lá, enfim. Você consegue ver isso no mercado também? E porque é difícil consertar, né? Tem muita gente que te chama para isso também ou não? Tem. Existem, acho que, 2 coisas que é o desafio desses projetos comerciais, que daí envolve administração e projeto, né? Uma nem sempre o cliente conhece 100% a operação que ele vai ter naquele espaço. Tá. Ou porque ele ainda vai abrir o negócio e não tem know-how ali, ou porque o espaço que ele saiu e está indo é completamente diferente. Então a gente tenta ajudar, mas querendo ou não, a operação é dele. Então tem que ser muito casada. Se não tiver essa parceria, essa disponibilidade dos dois, o projeto vai sair falhado. Que nem a gente tava, esse restaurante que eu tô fazendo lá em São José agora. A gente tava conversando assim, porque vai se pôr o caixa aqui e o pessoal do delivery aqui, são 2 funcionários. Não tem por que ter 2 funcionários. Para ela muda a operação, então a gente tem que juntar. Mas o delivery tem que estar perto da cozinha. Isso também, de novo, mais 2 funcionários. Sim. Então aí fica essa discussão da operação para definir a arquitetura. Esse cliente tem muito know-how no que ele tá criando ali, porque ele já tem outros restaurantes e está montando aí o 3º, né? Mas quando não tem, é o desafio e a possibilidade de errar mesmo, entendeu? Eu tô dando uma mentoria para uma pessoa que tem loja, acerto, infelizmente. E ela contratou uma arquiteta. Uma das etapas agora que a dona me pediu, falou: Gevandro, senta com a arquiteta e me ajuda a pensar na operação, porque vai além do que... E loja é mais fácil, né? Mas assim, tem muito... Você vê lá o nosso cliente em comum, né? Que você fez a arquitetura lá da loja de festas dele. Tem muita questão que tá fora da arquitetura e tá fora até um pouquinho da operação. Tá muito na cabeça do que ele quer vender quando por mês, né? Porque, por exemplo, tudo sai lá da famosa planilha de estratégia financeira. Se eu quero vender X por mês e eu vou focar nesse teclado aqui, que é o que eu quero vender mês que vem, cara, esse teclado aqui tem que estar na altura dos olhos. E se ele não cabe numa prateleira na altura dos olhos, por conta do tamanho, porque, né, o layout não proporciona, vai ser difícil vender, eu não vou conseguir colocar. Sim. Então, esse lance das alturas dos produtos, da disposição do próprio fluxo do cliente dele, isso interfere demais. Aí eu fui lá ajudar, fizemos um layout lá, chegamos numa conclusão, e uma das coisas que mais acontece é isso, né? Você mexer tanto na operação que você pode, inclusive, reduzir pessoas, ou não no sentido de reduzir para mandar embora, né? Da pessoa poder otimizar a operação para poder deslocar aquela pessoa para uma outra atividade, né? Isso acontece muito, assim, e é bem legal. E pode falar. Isso aí que é engraçado, a gente vê tanto isso, que aí a gente vai num restaurante para almoçar, tô lá. Aí eu vejo alguém lá na portaria do restaurante, sentado esperando alguém chegar para ela cumprimentar e fazer ali a comandinha. Aí eu fico olhando aquilo e fico, meu Deus do céu, ela podia estar no Instagram, ela podia estar mandando mensagem, mas por que ela tá parada, sentada, fazendo nada? Só esperando alguém para fazer, porque assim, é uma discussão que a gente tem o tempo todo com o cliente, e aí você vai em outro lugar, você não para de pensar nisso, né? E imagina o meu papel, né? Porque eu vivo pensando em otimização para o meu cliente o tempo inteiro. A Renata fica só, a hora até ela me belisca quando ela acha que eu estou exagerando, porque todo lugar que eu vou é automático. É igual você vai num lugar, você fica olhando, né? Pô, o cara fez um corte ali, nossa, é bonito, isso aqui foi feito assim, assado. É automático, é da sua profissão, né? Sei lá, o médico faz isso, o dentista olha sua boca e assim por diante, né? Quem maqueia vai olhar sua maquiagem. E a gente acaba olhando os lugares e pensando, cara, não é possível que o arquiteto, estamos dando o seu exemplo, mas não para te pegar para Cristo nesse sentido, mas os profissionais que tiveram envolvidos na abertura dessa empresa, principalmente no início, né, que colocaram grana ali para abrir, não pensaram na operação. Porque às vezes o dono, ele é novo no business, né? Ele não sabe o que vai acontecer, ele está preocupado para ver se ele vai ter o dinheiro para abrir, para comprar os produtos, se for físico, para colocar e tal. E ele nem vai se preocupar com um monte de coisa, porque não dá tempo, né? Ele quer abrir para tocar o negócio. E o perigo é você ser um empresário solitário, né? Eu acho.
Porque se você não bate papo com um monte de gente, você vai fazer errado. E aí você vai se isolar mesmo, aí vai errado. fazer errado. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que acham que se conversar vão ser copiados, vão ser julgados. E até eu, quando abri a empresa, vergonha de mostrar meu trabalho para outros arquitetos, porque eu achava que eles iam me julgar negativamente, sabe? Mas tava começando. Obviamente dava pra melhorar o que eu tava fazendo. Claro. Eu olho as coisas pra trás e até eu fico, nossa, isso aqui podia ser diferente. Claro. Sim, amadurecer, né? E depois que a gente passou, né, pela fase de planejamento, fizemos a parte de processo e tal, se destacou o lance do marketing aí, que é uma coisa que hoje em dia pega pra muita profissão, né? Porque tem muito profissional, principalmente da área de serviços, que não gosta de aparecer, não gosta de... sei lá, de fazer o básico para poder atrair principalmente cliente novo. Porque o cliente que você já tem, se você tem como vender novos serviços ou novos produtos para ele, você, faz um contato lá e tenta vender, que também um monte de gente não faz. Mas pós-venda, teoricamente, você já tem um contato da pessoa, fica um pouco mais fácil. E como é que é o seu caso? Como é que você lida aí com esse lance do marketing digital? Eu sei que você estava bastante ativa, agora deu uma acalmada aí nas redes sociais e tal. Como é que você se vê e quais têm sido os resultados que o marketing digital tem trazido aí para o seu escritório? Eu sempre usei o Instagram como ferramenta e sempre fui bem ativa em termos de posts, né? Mudou para Reels, eu produzi Reels, eu não ligo de aparecer lá. O que eu não faço é aquele diário... do Stories. O Stories de mostrar o meu dia a dia ali, porque realmente eu fico muito focada nos projetos, quando vejo já passou. Mas a gente posta bastante projeto, às vezes quando eu vou em obra, mostro um pouco da obra, se precisar falar ali eu não ligo, eu gosto e vejo a interação das pessoas. Então assim, eu tenho ali uma presença, só não consegui ser aquela, mais por uma questão de divisão de tempo mesmo. Mas eu separo um tempo, pelo menos um dia ou meio período da semana para dar uma programada nisso. O que eu falei que eu cansei foi porque a gente vê rede social o tempo todo, né? Quando eu deito para dormir, eu fico assistindo e eu dei uma cansadinha aí tem uns 2 meses só. Entendi. Mas aí eu me permiti dar uma paradinha ali para também não ficar tão também, massacrante. É legal também. Mas devo voltar ainda, porque não tem como, porque você vê que fica muito... começa a ter muito pouca interação, né? Tudo aquilo que você ficou batalhando para conquistar, o Instagram joga lá embaixo, porque você some. Você tá jogando uma ferramenta que não é sua, né? Você tá usando o Instagram como uma ferramenta de possível atração de cliente. E tem um algoritmo lá que a gente não entende, né? Então tem que julgar. Mas ele me traz duas coisas muito boas que eu enxergo que o Instagram me trouxe. A primeira foi que antes de ter o Instagram, quando um cliente vinha para mim, eu tinha que ficar provando para ele que eu era capaz de fazer algo bonito, que ele fosse gostar, que eu era capacitada, que eu já tinha feito coisas, né, parecidas com o que ele precisava, eu tinha que ficar ali mostrando um monte de coisa. Com o Instagram, a pessoa já viu o que eu produzo, já se identificou, então essa etapa eu já não preciso convencer mais, entendeu? Então ela já vem... Ela já vem às vezes até com elogios, né? Eu gosto disso, ela já salvou imagens de projetos meus que ela gostaria de me mostrar, que ela gostou. Então, eu já venci essa etapa e isso é muito bom. Eu lembro quando eu iniciei o IOPEX 2011, não tinha rede social, tinha nada, né? Era telefone de ligação comum, usava, acho que o WhatsApp não tinha também, era muito mensagem. Vídeo a gente usava o Skype, e muito pouco. Eu lembro que eu mandava consultor, sei lá, para a China, para o México, para alguns lugares era só Skype, e a gente tinha que fazer um esforço muito grande de relações públicas no nosso marketing, porque não tinha nada online, assim, era o site, o e-mail, né? Um blog, e-mail e as indicações. Né? Aí a gente tinha que procurar outras alternativas. Por exemplo, eu paguei umas 2, 3 vezes uma empresa, né? Eram 2 caras, trabalharam muito bem, o Diogo e o Ricardo, eles são de São Paulo, trabalham juntos até hoje, a empresa deles inclusive cresceu, só não vou lembrar alguma coisa, comunicação, não vou lembrar, tem muito tempo. Inclusive vi um stories dele outro dia. Eles faziam relações públicas para mim, eles pegavam a minha imagem, trabalhavam ela de alguma forma e faziam contato com, por exemplo, uma revista. Você quer que a Laila escreva ali E aí eu escrevi para várias revistas que eu fiquei colunista de 3.
Porque a gente mandava aí dava um tempo, mandava outro, dava um tempo. E como o contato dele era forte, né? Na época eram 2 revistas de construção e uma de saúde. Como o contato deles era forte, eles ficavam lá, né, insistindo e tal. A pessoa que cuidava da revista na empresa, que geralmente é do marketing, né? E muitas vezes eles se conhecem ali, já se falam há muito tempo. Acabaram, já tá mandando um monte de coisa, vai, pôr uma coluna sua. O que era legal, né? Porque era a revista mais um meio, e geralmente eram revistas gratuitas, era só para diretoria, CEOs e tal. Ou seja, a empresa bancava, ou um fórum bancava a revista, inclusive com dinheiro de patrocinador, para essa revista chegar na mão de um monte de diretor e CEO de empresas. Sim. E aí tava lá o meu artigo, uma fotinha e tal. Como se construir autoridade, né? Isso era legal. Outra coisa que eu fazia muito era evento grande, gastei uma grana assim, investi, né? E voltava o dinheiro também. Eu cheguei a fazer, foi a Renata, inclusive, que cuidou de 2 eventos, um para 800 pessoas e um para 1.200 pessoas em São Paulo. Grande. Nossa, a gente ficava para morrer, assim, era muita dor de cabeça. Eram praticamente 6 meses de planejamento, detalhamento, fechar hotel, convidar os caras. Tinha sempre 4 palestrantes, né? Mais eu 5. Eu falava muito pouquinho, 2 do Brasil e 2 do exterior. Então tinha que negociar a passagem do cara, vinda, agenda, era legal. E hoje isso tudo já fica mais simples, né? E uma das coisas, por que eu tô falando isso? Uma das coisas que a gente usava era o Company Profile. Eu tenho até hoje, eu uso ainda, né? Que é como se fosse um release seu, como é que se chama? Eu chamo de Company Profile até hoje, mas é como se fosse um material da sua empresa que mostra ali os projetos, mas num PDF, né? E era o que eu mandava para muitos clientes. Algumas pessoas ainda pedem, eu mando ainda. Porque é um demonstrativo só para onde você passou, o que você já fez, quantos clientes você já atendeu, quais foram e tal. É mais sei lá, acho que tem 8, 10 páginas. É pequenininho o arquivo. E hoje o Company Profile no meu caso, né, é o YouTube e o Instagram. Agora um pouco o LinkedIn, porque eu estou fazendo muita publicação no LinkedIn também, mas... E o YouTube, por incrível que pareça, no seu caso, a única plataforma que você usa é o Instagram, né? É o Instagram. É o Instagram, 100% focada digitalmente no Instagram. É no Instagram. Tá. No meu caso, o mais forte é o YouTube. A quantidade de clientes essa semana, por exemplo, hoje é 4ª. Eu já recebi 4 contatos pelo YouTube e já marquei uma reunião, já fechei mais um cliente e marquei as outras reuniões para a semana que vem por conta de tempo. O bom é que seu site tá batendo. E outra coisa, não sei se acontece com você, que era isso que eu queria te perguntar. As pessoas que chegam pelo Instagram pra você, elas já vêm quentes? Ou são só pessoas que estão ali só pra perguntar uma coisa ou outra? Tem dos dois. Mas em maior quantidade, o que você acha? Se tivesse que chutar, mais só pra fazer algum questionamento? Os contatos que aparecem por indicação são muito mais quentes. Tá, com certeza. E no meu caso é o YouTube, por incrível que pareça. Assim, astronomicamente, se eu tivesse que chutar aqui, sei lá, 95% e 5% Instagram, raramente vem, aí eu falo alguma coisa pelo Messenger. Tem todo sentido, né? Porque você coloca lá um conteúdo muito mais denso. A pessoa tá realmente interessada. E geralmente conteúdo de 2, 3 anos atrás. Ela só quer saber quanto custa. Ela já tá quente, porque ela já assistiu muito vídeo, né? O Instagram, como ele é mais volátil, ele é muito rápido. Ok, a pessoa até te acompanha, te segue ali, mas não é algo que a pessoa vai ficar... pelo menos pra mim, não é uma rede social que eu uso pra criar minha autoridade, literalmente. O YouTube me dá mais essa autoridade, né? E vendo isso, né, eu acho que eu já te fiz essa pergunta... Você gosta de fuçar Instagram, de ficar lá fuçando? Não, eu não. Então. Eu não. É que nem quando nas aulas você falava pra mim que eu tinha que fazer e-mail, eu ficava, mas eu odeio receber e-mail. Mas e-mail é muito poderoso ainda, né? Eu uso mas sempre. Eu não suporto receber um e-mail. Sim. Gosto. E a gente sempre tem que pensar assim, né? É o que eu falo pros meus clientes. A quantidade de tempo que o empresário, que a sua persona lá tem, se for empresário ou pessoa, qualquer coisa, você tem que olhar, né, dar uma nivelada entre o tempo que ele vai distribuir no dia a dia dele, porque ele é a sua persona, né? As redes sociais, eu gosto de chamar de plataforma, né? Porque, por exemplo, o YouTube não é rede social. Aí tá tudo ali junto, YouTube, e-mail, seja lá o que você usar para poder fazer o cliente chegar até você, inclusive indicação, a própria loja, a fachada, enfim, tudo são plataformas para atrair pessoas. Você tem que dar uma nivelada entre o tempo que a pessoa tem para atingir aquela plataforma, para ela chegar mais rápido até você,
usar a plataforma que seja mais rápida para você, obviamente, e não daquilo que você goste, né? Não, tem que testar tudo, né? Uma outra coisa, aquilo que... como é que eu vou explicar para não ficar muito longo? A plataforma onde o cliente está mais preparado para comprar de você. Eu não sei se você sabe desse número, mas foi o Rafael Kiso, um cara que ele é aqui até de São José, muito bom, ele divulga muitas pesquisas, né, para rede social e tal, ele tem uma plataforma de agendamento, faz um monte de coisa online, que é o MLabs, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Eles são aqui de São José. E ele é um cara que divulga muita pesquisa, assim, porque ele tem muitos dados, né? A própria plataforma dele gera muitos dados. E uma das pesquisas que ele divulgou é que para o varejo, né? Tem várias pesquisas lá, eu guardo alguns números por conta de ser os meus clientes. Somente 5 a 10% dos clientes estão prontos para comprar. O que quer dizer isso? Posso ter um monte de gente me vendo aqui. Se eu tenho 100 pessoas, só 10 está ali quase que engatilhado para comprar. Se for 5, só 5 de 100, ou seja, é muito pouco. Se eu não usar uma plataforma ou mais de uma até para potencializar isso, para tentar entregar, porque é pouco. Né, é muito pouco. E isso também não quer dizer que os 5% que estão dispostos vão comprar. Pode ser que 0 compre. Ou seja, é muito pouco. Então, como é que você vê isso assim, né? Você usando uma plataforma só e a sua indicação ainda é tão mais forte que vale a pena você se dedicar a ela, né? Eu acho que até por conta da mentoria que a gente fez, eu comecei a enxergar com outros olhos a possibilidade de pedir para alguém me indicar, que eu achava isso tinha que vir orgânico, né? E não vem. Então, até agora, esse ano, eu montei um material bem objetivo, bem clean, assim, com fotos e textos, assim, um PDFzinho, e aí eu tenho mandado, eu montei uma pesquisa de insights, onde eu coloco para a pessoa responder sobre a experiência dela no escritório, e no final eu sugiro se ela pode me indicar, se ela gostaria, e daí... Eu também mando daí junto com a pesquisa de insights esse PDF para ela poder divulgar com os amigos. Porque assim, hoje, até então, eu ficava esperando alguém perguntar para o meu cliente se ele poderia indicar. Agora eu mando esse PDF e aí ele mesmo pode mandar ali para umas pessoas que ele conhece, se incentivou. Isso foi muito bom para esse ano, porque teve aí uma baixa no mercado, tem conversado com alguns arquitetos que estão dando até uma pausa no escritório, não é só uma vez eu tinha saído... Pausa mesmo, total, assim, pausa, e aí, que o cara vai ver do quê? Vai cuidar dos filhos, tá? E o dinheiro, e o boleto, que não... Peraí, espera o boleto aí. É muito comum você ver na minha reserva, área... Né? Então, é muito comum você ver na minha área... as pessoas não terem o escritório de arquitetura como principal fonte de renda da família. Tá, entendi. Tá? Então existe essa possibilidade para aí tem uma outra fonte principal que tá responsável pelo boleto lá. E diga, você tá... Mas é um desafio, porque aí só tá parando e... Não fosse esses artifícios, talvez eu também tivesse que ter parado forçada, né? Sim. Mas aí eu sempre falo, né? Tem aquele ditado lá do marketing, né? Que quem não é visto não é lembrado. Eu também uso esse, que se você não oferece, cara, ninguém vai te ajudar a vender, né? O máximo que você tem é um não, pra tudo na vida. Você vai entrar numa loja, vai pedir um desconto? Eu pedi desconto até na Alemanha, todo mundo que era brasileiro que andava comigo falou, Germano, aqui ninguém dá desconto, eu já tive descontos várias vezes. Não é normal, mas tem loja que consegue te dar ali uma taxa que eles tiram, eles não chamam de desconto, né? Mas eles retiram a taxa básica que vai em cima do produto. Sim. Aí a mulher vai lá, liga pro gerente, pode retirar a taxa? Pode. Pra mim era como se fosse um desconto. Na época, solteiro, não sei o quê, pra mim qualquer custo e em euro, né, é muito barato, né? Minha mãe ri da minha cara, que eu vou nas lojas e falo, no Pix tem desconto? Porque pra mim, débito, Pix, vai ser tudo a mesma coisa. Eles dão, né? E oferecer, né, nesse caso, pra gente que pra mim também, a indicação é o número 1 aí, em termos de trazer cliente. É necessário, né? Porque se você não dá um material como você fez e não instiga, pelo menos, quem foi um ex-cliente seu para falar de você, cara, a tendência é ele não falar, né? Porque ele não tem material nenhum seu. Ele não tem obrigação de falar sobre você.
Se rolar uma vez ou outra, você tá lá num churrasco, você fez mentoria com quem? Vai saber se você também vai querer. Então, não custa nada dar uma provocadinha, Laila. Você não consegue me indicar aí para uns 2, 3 pessoas e tal, não sei o quê. Não quer dizer que ela vai fazer, não é um compromisso, mas eu montei um material bem limpinho, assim. Não vou gastar tempo da pessoa de olhar, sabe? Então, tem as imagens, algumas frases por imagem, sugerindo ali o que a gente pode fazer pela pessoa. É mais assim, ela tem um breve conhecimento. Daí no final ela pode me ligar, pode entrar nas redes sociais para conhecer no meu site e se aprofundar em quem é o escritório, né? Mas é legal. É importante. As pessoas não têm também muito tempo de ficar olhando as coisas. Não, né? não tem, então, não tem. Você tem que ser objetivo. objetivo. Deixar bem objetivo para poder ser possível. Se você tivesse que... Falando do período ali dos 7 meses da mentoria e lá no final, né? Chegando no final lá das coisas que você implementou durante o período, das coisas que ficaram para depois, né? Algumas você fez depois, outras talvez nem tenha feito, outras voltado a fazer como era antes. Enfim, tem vários casos aí. O que foi mais, vou dizer profundo, mas mais importante, assim, do que você já... Da forma como você já trabalhava para a forma como... a mentoria conseguiu te dar uma conduzida, te dar uma direcionada, principalmente pro lance de você ser uma empresária, né? Eu fiz uma longa to-do list lá, fui fazendo... Eu já tinha uma planilha de demonstrativo de resultado, né? E aí ela ficou bem melhor aí, depois que a gente fez a mentoria, porque você foi incluindo alguns itens, quer dizer, várias abas, né? Nem itens. Várias. Então isso foi muito bom em termos de visualizar melhor a parte administrativa do escritório. E tá usando? Isso eu já tinha o hábito de manter, né? Então tá. Ficou mais... Levo mais tempo para preencher. Sim. Mas isso eu já tinha o hábito. A ferramenta, você sugeriu algumas ferramentas, né, de gerenciamento até do escritório. O ClickUp eu uso até hoje, as meninas usam também. Usam bem menos do que eu gostaria. Nossa, o ClickUp mudou minha vida. Mas, hoje, desde aquela época para lá, naquela época eu ainda usava algumas coisas em Excel. Hoje o Excel meu é só para planilha financeira. Que o ClickUp não faz tudo, né? Cálculo, essas coisas. Sim. O resto tá tudo no ClickUp. Mas o ClickUp eu tenho o histórico dos clientes. O que acontece que é a falha, que é quando a gente fica muito focado numa entrega, não se alimenta o ClickUp. Daí, quando vai pegar, gasta muito tempo para alimentar ele inteiro, né? Mas ele tá ali com uma listagem de todos os clientes e eu consigo ir lá buscar. Teve uma reunião, tem a ata lá. Então a gente consegue ir ticando as pranchas que já foram feitas, então você consegue acompanhar. Você usa muito Docs lá dentro, não? Os documentos? Não, ainda não. Uso o CRM. Tá. Usa os Docs, por exemplo. Você pode fazer toda a parte de procedimentação dos projetos com o documento. E aí cada documento, ele pode ter várias páginas dentro do próprio documento. Então ele vira como se fosse um site, entendeu? Entendi. No lado esquerdo tem os subdocumentos. Então, provavelmente nem e aí, por exemplo, você pode chamar... Não, depois qualquer coisa eu te mostro lá, é super simples. Eu vi, tem uns tutoriais super densos do ClickUp. E agora tem inteligência artificial na versão 3.0. Eu nessa nova versão tô na lista, não saiu lá, só saiu pros americanos. Eu já tô na última 2 ponto alguma coisa lá, que eu já pago tem muito tempo, né? E eu já uso o Docs e já tem... Agora eu procedimentei tudo, aqueles cockpits, não uso o Excel mais, nem meus clientes. Tá tudo lá. Só que num outro formato, né? Porque no Excel você tinha condição de imprimir aquele A4 e tal, você via os campos. Agora você tá em ordem documental, assim, né? Como se fosse um Word ali. Só que fica mais bonito, né? Mais apresentável, mais descritivo. E aí a pessoa consegue colocar outras coisas, imagens, porque no Excel você não né? Você é mais aquele texto ali em cima de um campo. E cada empresa usa de um jeito, né? Você quer colocar, sei lá, um link do Google ou de um site, num negócio ali. Aí, puta, lá dentro do Excel já fica muito pesado, porque é muita informação. Dentro do ClickUp, não. Aí eu padronizei, eu dou o template pro meu cliente. Eu fiz um para mim, que é igual aquele do Excel, só que do ClickUp, eu já envio o link para ele. Aí ele salva o template lá dentro e começa a usar. Que legal. Fiz um para Pop, um para Cockpit, um para... tem uns 8 diferentes lá. É bem legal. Não, eu devo usar 20% da ferramenta. Geralmente é assim, né? É igual, sei lá, software financeiro. Quando a gente vai numa empresa aí e pergunta, o que você está usando do financeiro? Consegue ler o DRE? Não uso. Consegue, não sei. O cara usa para passar o cartão, fazer a conexão com
o código de barra do produto e coordenar o estoque só. Nem o financeiro ele usa. É o básico, tudo bem. É o básico. E só pra gente evoluir, pra gente não falar de outro tema, como é que você vê aí a sua área, essa questão agora, né, olhando a Laila empresária agora para os próximos anos? Quais são os principais desafios aí que você vê até para sua função, para o seu mercado da arquitetura? Eu passo todos os meus dias pensando em como produzir da mesma qualidade, menos tempo. Isso é o que eu... Aumentar a produtividade. Nossa Senhora. Sobrar mais tempo. Eu faço. Porque tem hora que desenha tanto que vira um prejuízo, né? Parece que o negócio não sai dali, o negócio que é para ser pequeno. Então, assim, isso é das coisas que mais me atordoam. Então, aí é capacitação mesmo da equipe para novas ferramentas, para tentar ser mais ágil. E melhorar ainda mais a questão de marketing. Porque é isso que me segura, né? Que acho que a sua primeira pergunta na mentoria é por que você veio aqui? Eu falei por causa de processo e de previsibilidade, que eu não tinha nenhuma. Sim. E é difícil, né? Quando você não tem um produto de recorrência, um serviço de recorrência, você prevê quando você vai ganhar, sei lá, 6 meses pra frente, é difícil, né? A não ser que todos os seus projetos sejam longos, sei lá, vou receber em 12 meses, aí, e você tem que ter muito fluxo, né? E sempre captando muito cliente. Ficam, né? em média, 3 a 4 meses lá comigo. Tá, é muito rápido, né? Muito rápido. Consigo fazer uma previsão, assim, né? A gente precisa ter um programa de marketing mensal, de captação de cliente, de contato, etc. As meninas te ajudam? Elas também fazem alguma coisa? Ou a imagem da empresa é você? Você prefere que seja assim? Elas aparecem ou não? Elas não aparecem. Tá. Mas acho que elas nem gostariam. Porque não, também não. Eu falo a gente até grava alguns reels que elas aparecem, mas elas morrem de vergonha. Mas coisa mais light, assim, né? Não pra fazer um vídeo de conteúdo. Por livre e espontânea pressão. Entendi. Geralmente né? E eu tenho visto no mercado, né, isso começou nas grandes empresas, depois da pandemia para cá, muitos CEOs, diretores, né, os high levels aí das grandes empresas começaram a aparecer, porque mudou muita coisa, e esse negócio aqui personificou muito as marcas, né? E se você não soubesse se posicionar, o próprio CEO de uma empresa faz uma diferença absurda no LinkedIn, por exemplo, numa Volkswagen, numa Embraer, né? E é engraçado como tem muito colega, não só de arquitetura, outras áreas, e ainda são relutantes em pôr a cara na empresa, né? Eles querem ser só o nome de uma empresa genérica. Serviço eu acho que é um tiro no pé, total. Né? Se você, sei lá, faz coach, mentoria, dentista, médico, sei lá, qualquer prestador de serviço que você que é o dono da empresa, que presta o principal serviço, a não ser que você, sei lá, igual tem cliente que é médico, ele é o dono da clínica, ele fala, Giovanni, não quero aparecer não, mas ele tem 6 outros médicos que trazem muita grana para a empresa. Aí ele aparece só de vez em quando lá, e os outros aparecem muito mais. Aí até tudo bem, né? Vou dizer que é aceitável. Não é o ideal, mas é mais aceitável porque o cliente está chegando da mesma forma. Mas depois tem um outro segundo desafio, né? Que é quando as pessoas confiam tanto em você que você vira insubstituível. E aí você tem que reeducar tanto o cliente quanto o público, aí você tenta fazer o inverso, né? Tem uma reunião, eu não preciso estar nessa reunião, porque não é uma reunião de conceito, de apresentação de projeto. Às vezes é só um cliente quer dar uma devolutiva de uma coisa, pode ser uma das arquitetas, né? Sim. Tem cliente que aceita, tem cliente que não se sente à vontade. Eu passei por isso quando eu comecei a contratar os primeiros gerentes. Todo mundo quer você. Né? O contato da empresa era eu no início, porque eu que vendia os projetos. Sim. E aí quando eu falava, vai o gerente para reunião, aí o cara falava, como assim vai o gerente? Não, pode vir você. Mas eu falava, cara, eu não consigo estar em 4 projetos da sua própria empresa. O CEO da sua empresa mandou eu ir lá e mandou eu ir lá. Como é que eu vou? Qual projeto você quer? Liga para ele então e veja qual que é a prioridade. Como a prioridade são os 4, porque ele pediu para eu fazer, então vocês escolhem então qual que vocês querem, porque não dá para você virar 4 pessoas. Aí eles, né? E é uma educação, né? Não é fácil, mas precisa ser feita porque você precisa tirar um pouco o pé. Continua com uma imagem da empresa, mas... Me educar também, né? Se porque educar. a gente acaba
abraçando tudo, quer fazer tudo. Eu só não desenho porque não teria braço. Não, e tem coisa que a gente gosta, né? Vai que você que gostava de desenhar e tal, puta, você abrir mão de uma coisa que você mais gosta de fazer pra delegar pra outra pessoa. Eu gosto muito de complicado. conceituar. Isso eu ainda não consegui delegar, porque é o meu prazer de trabalhar, é estar lá projetando, né? E você já faz direto, você faz um pouco na mão também, não? Você gosta de desenhar alguns traços, alguma coisa? Quando a gente tá fazendo, na primeira etapa, a gente monta uma planta de layout com o cliente, né? Às vezes, aquela planta, para eu criar o que eu pensei ali, que aqui tem sei lá, vai ter uma lareira que vai virar um armário, blá, blá, blá. Aí, às vezes, eu preciso fazer um croquisinho à mão ali, mas é muito pra mim, pra eu lembrar depois quando for fazer o 3D, o que eu quis expressar ali naquele layout, é muito uma memória minha. Ali, tá. Mas assim, acaba que eu até mostro pro cliente, às vezes, na reunião de layout, ou assim, acontece, hoje eu uso o croquis à mão muito para me comunicar com o cliente na reunião, então às vezes ele tá com dúvida, daí eu monto alguma coisa ali. E você usa o quê? Papel ou iPad? Porque eu aboli o papel. É que eu ainda gosto. Eu sou super analógica. Né? Não, legal, tudo bem. E você se considera uma boa desenhista, assim? Você tem mão pra desenho? Tenho. Eu acho assim, nem bonequinho de palitinho. Nem sempre a gente tem tempo pra desenhar super lindo, né? Sim, não, mas você desenha legal, você consegue... A pessoa entende meu desenho. Entendi. Não, então já tá de bom tamanho. Depois o software conserta, né? Eu nem o software eu acho que é difícil. O software é muito maravilhoso, porque você põe tudo, a gente chega a colocar o copinho na cristaleira, sabe? E o 3D existe uma tudo, biblioteca né? maravilhosa. Filme, né? Nossa, você renderiza lá um videozinho. Aí a gente agora, quando o cliente quer renderizar mais imagens, né? Que isso a gente deixa à parte. A gente consegue fazer o 360, então é super legal, porque daí ele olha pra cima, ele olha pra baixo, ele olha pro lado. Sim. E no seu mercado, eu acho que é mais imobiliária que usa isso. Eu já fui em 2 imobiliárias que quando a gente estava pensando em comprar um outro apartamento, que já tinham aquele negócio do vídeo mesmo, sabe assim? Que o cara vai, filma lá, é uma câmera super especial que é filmado, e depois você assiste o vídeo como se você estivesse lá dentro. Você põe o óculos e como se você estivesse caminhando dentro do apartamento. Achei Mas isso, você que coordena o caminho, ou você só você aqui coordena. assistindo? Você coordena. Você, eu quero ir para lá. Aí tem aquele controle, porque alguém já filmou o ambiente inteiro e depois... que é algo que está montado, né? Não é algo para um projeto. E já tem isso, algo assim, tecnológico assim para arquitetura? Na verdade, se você for olhar os sites de construtora, quando ela vai mostrar o decorado, eles são várias imagens 360 que daí você vai navegando, né? Isso é bem comum. A gente evita ficar colocando isso em cliente porque isso é muito mais caro e o meu público não paga. Tá. Mas é muito legal, porque quando tem, às vezes que eu que fiz e presenteei o cliente, porque ninguém queria pagar. Entendi. E aí a gente quer ter, porque a gente também quer testar as ferramentas, a gente quer usar para publicação, então eu invisto para publicação e ele acaba ganhando um presente, né? Mas aí a gente faz isso, esse 360, e aí ele consegue mudar de ambiente, né? Através do... Que legal. E aí existem alguns sites onde você insere... você hospeda essas imagens, entendeu? Tá, é um servidor, né? Tipo um Amazon, aí, AWS porque da assim, vida. a renderização, ela gera uma imagem toda distorcida. Como se fossem várias bolas, assim. E ela pega esse ambiente inteiro e vira uma imagem, abre uma folha, né? Chapada. E aí, a hora que você coloca no site, ele interpreta... Como o círculo, o círculo 360. Na verdade... o tipo do arquivo faz isso, né? E aí, então, você consegue fazer isso, né? E aí, tanto faz se você vai pôr no óculos ou se você vai pôr no mouse. E no celular, ele consegue captar movimento. Então, no celular, você consegue fazer assim também. Que legal. Daí funciona. E outra coisa que eu percebi dos últimos anos aí, né? Que depois que a gente começou a pensar em trocar de apartamento, agora a gente desistiu. O tanto de coisa nova, assim, que tem, né? De acabamento, pia, sei lá, uma torneirinha, que não sei o que. Outro dia eu vi no Instagram, fui rolando lá, coincidentemente, deve ser porque o robô acaba pegando a gente, né? Uma pia toda tecnológica, com um negócio que chega pro lado, aí a água sai de um jeito, aí você aperta do lado, aí puxa não sei o que, uns negócios meio escondidos. Achei sensacional. Como é que acompanha isso tudo? Você tem que estar ligado, então, inclusive em coisa do exterior, né? Porque tem coisa que demora a chegar aqui, né? A gente vê muita coisa, mas os clientes hoje também já vêm, né? Então tem muita coisa que eu aprendo com o cliente. E quando você não tem, por exemplo, lá eu vi a pia tal, aí você pesquisa lá, eu vou pesquisar a pia nos nossos tá lá na fornecedores. China, e aí?
Daí é risco do cliente, se ele quiser. Aí ele pode trazer. Tá, e tudo fica por minha conta. Eu, como cliente, tenho que achar o fornecedor, comprar e eu me viro. Dependendo, sim. Se for alguma coisa que algum fornecedor aqui do Brasil tenha, aí a gente acha o vendedor e te conecta com ele. Tá, você procura o vendedor pra mim. Eu nunca indico coisas que vão me colocar em risco, porque tudo que a gente indica volta pra gente depois. Com certeza, Então, por exemplo, eu sou muito consumidora do Mercado Livre, mas eu não indico nada para um cliente meu do Mercado Livre, porque eu não consigo ter um respaldo daquele fornecedor, assim. A gente não conhece ninguém lá dentro. Como como uma empresa, entendeu? Sim, claro. Agora, eu compraria para mim. Uhum. Eu compro o tempo todo lá, entendeu? Tá. Então, é a mesma coisa se a pessoa quiser importar alguma coisa da China ou dos Estados Unidos, ela pode ficar à vontade, mas normalmente ela que vai atrás. Tá. Eu preciso validar tecnicamente, né? Se cabe. Claro, Às vezes a gente ela até dá uma olhada, manda os contato. desenhos, se tiver, ou pelo menos medidas, Sim. né? Essa pia é tanto por tanto, a cuba lá, não sei o quê. Por exemplo, uma cliente nossa, a gente tá vendo de colocar aquela coifa embutida na bancada. Então, eu tô com o cooktop aqui, isso sobe aqui, ele extrai, puxa o ar pra ali. frente. A princípio, muito bonito. Aí agora a gente tá falando com o fornecedor. Então, isso tem uma caixa aqui embaixo, se você quiser, que perde o armário. E se você quiser que tenha tomada de ar externo, tem que dutar pelo chão. Então, assim, super complicado, mas possível. E aí a gente que vai atrás dessa infra pra falar se vai ser possível mesmo essa coifa ou não. E deve ser igual a coisa de tecnologia, por exemplo, que eu gosto. Se eu fosse fazer uma casa hoje de novo, eu teria som em tudo quanto é lugar, eu teria alto-falante em todos os lugares da casa. Eu não pensei isso na época, porque como eu trabalhava fora e eu não tinha tempo de gerir a minha própria obra, né? E a gente comprou no piso mesmo, lá depois que logo terminou, falei, cara, não vou fazer, porque se fizer e der problema, vai atrasar, porque a gente tinha pressa de entrar. E eu sei que eu me conheço, eu vou ter que ficar gerindo, aí pode ser que não dê certo e tal. E também na época, né, isso foi 2011, não tinha tanta coisa assim quanto pode parecer pouco tempo, né? Mas tem agora também. Muita coisa tá tecnológica, mais acessível, né? Também. É um acessível meio estranho de falar, porque também ainda é uma porcentagem ainda muito caro, baixa. Mas está bem mais acessível. Fora as escolhas, né, de coisa que antigamente não se tinha. E até isso também deve ser mais complicado, né? Porque você tem que saber como é que o cara, por exemplo, se você não conhece tecnologia, como é que você vai saber onde que o cara vai passar, quantas metragens de cabo, é fibra ou é, sei lá, como é que você faz com isso? Então, a parte técnica tem que ser a empresa que vai projetar. Então, qual é o caminho que o conduíte vai fazer, isso daí a gente não faz. O que a gente faz é indicar o que a gente quer, final. Então, mas em algum momento você tem que conversar com o cara que vai projetar, porque senão... Sim. Hoje, as empresas de tecnologia fazem também o marketing dela, que é o relacionamento com a gente. Então, chama a gente para ir lá, que eles vão fazer um workshop, leva a gente lá para uma fábrica do não sei o quê. Para que você indique que é para eu conhecer o produto deles. Tá. E a partir do momento que eu conheço o produto deles, eu ofereço o produto deles para o meu cliente. Mas assim, tem muito cliente que nunca viu nada. Então a gente fala, vamos automatizar pelo menos as cortinas, porque vai ficar o fiozinho pendurado, isso é muito feio, você vai odiar. Então você tem que ir mostrando para ele isso, esse é o básico, né? E aí você vai entender também, tem cliente que é bem ligado nessas coisas que consome a tecnologia, que nem você falou. Hoje eu faria uma casa toda sonorizada, com iluminação com automatizada, iPad, né? Com voz. Você já é consumidor dessa tecnologia. Tem outros que não. Daí a gente tem que ficar ali mostrando e, assim, achar o melhor fator ali para aquela pessoa, porque tem como você colocar que nem eu sou super analógica, eu falei aqui, falar que eu vou ficar no iPad ligando a luz. Não vai rolar, não vai fazer. Eu não vou comprar esse produto, né? Entendi. Eu lembro que quando eu fui fazer esse estúdio aqui, ó, teoricamente é simples, né? E eu sou engenheiro, eu gosto de, cara, vou ter tempo, vou fazer então. Eu projetei, eu só chamei o cara da acústica para ele ver a quantidade de painéis e trazer um microfone para fazer a medida, porque eu não tinha software, né? Aí tem um cara de São Paulo que faz, e ele validou o tamanho, porque comprimento versus largura e as posições dos cortes aqui, né? Pro som que vai sair, grave, médio, agudo. Tem lá umas curvas que você tem que fazer uns estudos lá. E eu como é que eu vou dizer? Me meti, porque não é a minha área, né? Acústica, eu estudei sei lá quando. Mas deu certo. A acústica ficou, inclusive, esse estúdio aqui ficou melhor do que eu tinha antes, que era ali na Avenida Itália. Cara,
só essa obra aqui, que parece que é ridículo, né? Uma sala dentro de uma sala. Esse piso deu uma dor de cabeça danada. Ele é elevado. E todos os dutos, toda a parte de que também é simples, né? Ó, internet, luz, a parte elétrica eu troquei tudo, porque eu tive que mudar, colocar muito mais disjuntores, separar para quando não der pico. Pô, já tive queda de energia aqui que quase que eu perdi as coisas. Se eu não tivesse Perde tudo. disjuntor separado e tudo com... como é que fala? Esqueci o nome. Aquelas caixas que desarmam ali. Eu tinha perdido os projetos. No break. O no break capuchado, né? Fora aquelas réguas lá em cima que tem um senhor disjuntorzão, ela ilumina na hora e dá uma travada lá pro computador ainda aguentar ali mais, sei lá, uns 20 minutos, meia hora pra você salvar e dar tempo de fechar. Mas é mais complicado. Na sua área, eu acho que deve ser a mesma coisa, né? Porque você não faz gestão de obra, né? Você não administra a obra, né? Não, eu faço acompanhamento do cliente na obra e não E você já fecha no início? Quantas vezes você vai lá? Sim. Durante a obra eu vou aí, sei lá, 10 vezes. Quantas vezes você acha que... O nosso contrato coloca lá minimamente 3 visitas, mas dependendo do tamanho a gente chega até 5 ou 6. Por uma obra de uma casa inteira? Tá. Casa dá muito mais visita do que apartamento. Tá. Ela tem porque muito mais tem a parte interface. externa, né? Então, assim, como é que piscina, o piso, o nível dali... Né? E tem muito mais fornecedor envolvido, né? O apartamento, ele já... É mais enxuto. Não tem o externo, né? Então, tem muito menos variação. Mas a gente já prevê aí, mais ou menos, e aí no contrato já tem lá. A gente vai fazer tantas visitas em loja e tantas visitas em obra. Isso dentro do contrato. Se com precisar tempo, de mais, assim, também? a gente pode. Por exemplo, visita em loja. Cada visita, sei lá, 2 horas. Porque senão fica lá o dia inteiro e almoça, come, janta lá e mas não escolhe. hoje eu consigo colocar bastante limite nisso. E é mais light assim ou consegue... Não, é bem light. A gente põe a agenda de tal a tal horário, a gente vai... E dá tempo eu de até se fazer coloco o para os desejado. clientes uma colherzinha de chá, que é, por exemplo, se numa manhã a gente fizer 2 lojas de revestimento, eu vou contar como uma loja, entendeu? Porque foi uma saída que eu fiz. Tá. A gente conseguiu otimizar ali, porque às vezes tem 3 revestimentos que eu quero ver numa loja e 3 na outra, vamos já aproveitar uma mesma. Então eu dou essa colher de chá pra gente poder ver mais coisas depois. Porque assim, também existe uma preocupação minha de querer estar com o cliente durante as decisões de compra, né? Senão ele consome tudo num revestimento e na hora de comprar um mobiliário ele não quer mais me contratar. Não quer contratar uma hora minha, sabe? Entendi. Isso acontece. Então eu fico tentando ali administrar para poder estar com ele até o final. E o que você mais faz de acompanhar o cliente é em que fase? É no acabamento? É, sei lá, móveis? É pedra? É o que é? Em obra, acabamento. Acabamento porque mesmo? A maior, mas porque, de assim, tudo? É a hora que interiores começam a aparecer. Porque até então... Iluminação, era assim. obra, civil, né? Então, a hora que começa a aparecer resultado do que a gente projetou é em acabamentos. Então, é nessa hora que eu sou mais solicitada. Normalmente, um dia antes de assentar, a gente vai lá ver se não tá faltando uma tomada, porque depois tem que quebrar o revestimento, né? E depois a gente vai para confirmar se a paginação, que ele tá entendendo certo o que tá desenhado. Então, tem essa ida. Depois, marcenaria, a gente vai muito mais para vistoriar, porque a gente faz um atendimento com a marcenaria. Se ela for parceira, ela já entra em contato com a gente antes, né? Tô com o seu projeto, tô com dúvida nisso. Isso aqui pode mudar para isso, porque para mim, construtivamente, fica mais fácil. Daí a gente entende aí o pró e contra. Então, a gente consegue conversar bastante antes. Tem marcenaria que faz plano de corte, manda pra gente aprovar. Mesma coisa, marmoraria. Que facilita, né? Bastante. Não, isso é muito maravilhoso, porque você prevê problema, né? Vários erros, né? Principalmente, às vezes, internos, assim. Sim. Curva. Às vezes você tem lá, sei lá, uma coluna, como corte vai fazer, ali. porque às vezes a gente imaginou de um jeito, ele sabe fazer de um jeito bem mais fácil, mas muda um pouquinho, a espessura, sei lá. E então, o cliente não vê, né? Ele só vê o externo lá e o acabado. Quando eu vejo que vai mudar, aí eu mando pro cliente, a gente estava esperando um degrauzinho assim, vai ser assim, mas eu acho que vai ficar bom e mais bem executado, tudo bem. Tem que avisar, porque senão o cliente manda arrancar e fazer do jeito que ele imaginava, que ele tinha entendido no começo, né? Entendi, acha que não foi acordado. Aí vira prejuízo meu. Sim, não, claro. Laila, pra gente não estender, se você tivesse que dar um recado aí pra quem quer abrir empresa, agora com olhos, esquece um pouquinho a Laila apenas arquiteta aí, pensa na Laila agora, a Laila empresária.
com a sua experiência de vida como empresário agora, que já vai fazer bons anos aí. O que você falaria para quem está pensando em abrir uma empresa? Seja uma pessoa mais jovem que efetivamente, sei lá, já quer empreender, ou alguém que está trabalhando CLT ou, né, de alguma outra forma, que nunca teve empresa, mas que está ali quase, vira empresário, não vira. O que você falaria para essa pessoa? Eu sugeriria fazer uma mentoria. Eu fiz esse caminho, né? Fiz Empretec, depois eu vim para a mentoria. Não foi na mesma época, foi distância longa. Bem depois. Mas eu tentei, porque você começa a se inserir no mundo do empresário, né? Pensar como empresário, porque eu acho que a gente não tem muito essa base aí, de mais técnico. E conversar e pesquisar outros modelos de negócio semelhantes para você corrigir no seu, né? Tentar não guardar segredo, porque eu acho que o segredo faz o mercado ficar mais enfraquecido. Acho que isso para todos os mercados. Legal. E para quem é empresário já? O que você falaria para, sei lá, já tenho 10 anos de empresa, muitos dos meus clientes, aliás, a grande maioria passa pelos mesmos problemas. Você viu lá na turma lá, né? Só muda uma coisinha ou outra, sim, mas dinheiro, colaborador principalmente, marketing e venda, né? Assim, para resumir assim no geral. E logicamente tem outras coisas localizadas, por exemplo, eu tenho aumentado, nem sei porquê, mas cai do céu, né? A gente não sabe de onde os clientes vêm. Empresas um pouquinho maiores, familiares. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque tem todo o lance da família e tal. Aí tem outras coisas que você tem que ajudar a resolver e leva também mais tempo por conta do enraizamento daquilo familiar, sim, que veio. Mas para quem tem empresa, o que você falaria? Eu acho que, olhando aí, né, o que você conhece do Brasil, da sua área e tal, que conselho você daria para quem já tem empresa? Acho que é quase que o mesmo. Tá. É buscar conversar, porque tem sempre alguém para te ajudar a enxergar de outro jeito, sabe? Mesmo que seja o seu coleguinha, ou até o melhor dos mundos é buscar alguém capacitado, né? Que são as mentorias. Hoje tem um monte de coisa na internet. Uhum. E tem os físicos, que nem eu falei que sou analógica, eu prefiro a presencial. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa para aprender. Acho que o desafio é assumir que precisa da ajuda, né? E é difícil isso, né? Depois, sei lá, você tem 15 anos, 20 anos de empresa, cara, você acha que você sabe. E você sabe, não, né? Do business bem, né? Do business você até entende, mas qual o próximo passo que você vai dar se você não, né, conseguir abrir, né, o coração e a mente para um possível apoio externo para você tentar enxergar outra coisa. Às vezes né? Pôr uma cabeça mais nova dentro da empresa, né? Também. Histórico familiar aí que a gente vê, se entrasse alguém com uma cabeça mais fresca ali no meio, porque chega uma hora que as pessoas ficam cansadas do próprio negócio, né? Falo com um monte de gente e chega uma hora que tudo bem, adoro o que faz, ganha bem, criou 300 filhos lá, ajudou um monte de gente, né? Vários funcionários, mas cansa, né? Claro. Caleja. E aí, de repente, trazer um respiro, eu acho que é muito bom. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Laila, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pelo seu precioso tempo aí. Quer deixar algum contato? Eu vou deixar, obviamente, na descrição do vídeo, mas depois, na hora de editar, meu amigo já põe aí aqui abaixo desse vídeo também. Fala aí o seu telefone, Instagram. O meu Instagram é Laila, com I. Fala ponto, mas não tem, peraí. @Laila Siqueira. Tudo junto, @Laila Siqueira. @Laila Siqueira .arquitetura. .arquitetura. E acho que você me encontra no Facebook, no Instagram, pelo mesmo @. E o meu... Não, pode me mandar pelo WhatsApp, que eu gosto de WhatsApp. Prefiro, até melhor o WhatsApp, tá bom. E aí, quer deixar anotado? Posso falar? Pode falar, que depois a gente edita e põe também na tela. É o DDD 12, né? 99676-2321. 9676 2321 DDD 12. Show de bola. No WhatsApp eu respondo bem rapidinho. Com certeza. Tem os apoios também. Tá mais na mão, né? A gente usa uma ferramenta que a gente usa mais aí. Obrigado, Laila, pelo bate-papo. Espero que tenha sido agregador aí. Bom te rever também, né? Já tinha um tempão que a gente não se falava aí. Foi bom pra gente poder encontrar esses vídeos que eu faço aqui com empresários, sejam ex-clientes ou não, tem sido legais para poder rever as pessoas que a gente custa se encontrar, né? Mesmo sendo da cidade. Imagina aqueles que são de fora, né? Mais difícil ainda. Obrigado, gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.